Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, dando sequência a essas exposições sobre o Evangelho de João. Nós nos encontramos hoje no versículo 7 do capítulo 11. Para os que estão chegando aqui pela primeira vez, quero dizer que todo domingo pela manhã nós estudamos o Evangelho de João. Então, expositivamente, verso por verso, palavra por palavra, e nós julgamos que esse é o método mais eficaz de edificação de uma igreja. A exposição de livros inteiros das Sagradas Escrituras. Isto obriga o pastor a pregar sobre todo o conselho de Deus, abordando as mais diferentes doutrinas, as mais diferentes também questões éticas. Então, hoje nós nos encontramos no verso 7, repito, do capítulo 11. Todos acharam? Todos acharam? Ok, vamos ter um momento de oração, nós vamos ter uma pausa agora para orar, e em seguida vamos meditar nessa passagem maravilhosa. A minha intenção hoje é de nós pararmos no versículo 16. Tenho para mim, portanto, que muito provavelmente nós iremos até perto do Natal, somente no capítulo 11. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos bendizer o Teu nome por essa manhã, pelo dom da vida. Senhor, são incontáveis as manifestações do Teu amor, de maneira que causa-nos espanto tentar enumerar tudo que teve que dar certo na nossa vida para que estivéssemos aqui. O Senhor nos livrou de doenças incuráveis, o Senhor nos livrou da maldade dessa cidade, Senhor, o Senhor nos livrou de cairmos num espírito perverso de incredulidade, de perdermos, Senhor, a esperança. O Senhor nos livrou da morte. Senhor amado, nós somos gratos a Ti, porque sabemos que essas bênçãos fluem da Sua graça. Longe de nós pensar, conceber um Deus que se sente obrigado a nos abençoar em razão da nossa justiça própria. Pois nós sabemos, Senhor, empiricamente, que nós somos pecadores e que, contudo, Senhor, temos colhido bênçãos das quais nós não somos dignos. E no mundo de desigualdade, no mundo de pobreza, no mundo de doenças incuráveis, no mundo de luto, o Senhor tem impedido os nossos pés de resvalarem, Senhor, tens enxugado as nossas lágrimas, tem nos dado direção para a vida. Senhor querido, nós rogamos a Ti que nessa manhã os nossos pecados sejam perdoados, que o Senhor afaste de nós as nossas transgressões. Nos lembramos do salmista: se Tu observares as nossas iniquidades, quem subsistirá? E quem há que possa discernir as falhas que lhe são ocultas? Por isso nós nos lançamos na Tua compaixão, nessa graça, nesse favor imerecido, nessa manifestação de um amor que se derrama sobre a vida daquele que não é digno desse mesmo amor. E confiados mais na Tua misericórdia do que na nossa inocência, corremos para a Tua presença, Senhor, e pedindo que hoje o Senhor nos conceda o maná, a bênção de que carecemos, Senhor, o suprimento para a alma. Ó Deus, de uma forma toda especial, nós queremos orar por aqueles que estão lidando nesses dias com problemas incompreensíveis. Senhor, quadros que se estabeleceram na vida do Teu povo, Senhor, dos quais os Teus servos hoje não conseguem divisar benefício algum.
Senhor, muitos aqui estão lidando com o seu silêncio, com orações que ainda não foram respondidas, Senhor, lidando com problemas crônicos. Ó Deus querido, Deus amado, nós pedimos a Ti que haja nessa manhã aquela manifestação do Teu Espírito, Senhor, análoga à que houve nos dias de Eliseu, Senhor. Quando, ó Deus amado, embora o seu moço não pudesse ver o suprimento da Tua misericórdia, Eliseu contemplava os montes cobertos de carruagens de fogo, Senhor. Que o Teu povo, portanto, veja a vida sob a perspectiva daquele que promete na Sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, ó Deus amado, opera nesse momento uma renovação, que um fardo caia dos ombros, Senhor, e que Teu povo possa olhar para além das nuvens e contemplar, Senhor amado, Tua face amorosa. Nós pedimos pelos endividados, Senhor. Nós pedimos de uma forma especial por aqueles que estão perdendo dinheiro para os bancos, Senhor, que estão no cheque especial, Senhor, que não conseguiram pagar até mesmo as parcelas do cartão de crédito. Socorre esses irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Livra-os da vergonha, livra-os, Senhor amado, do devorador, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos também pelos desempregados: abre porta de trabalho para o Teu povo, e pedimos, Senhor, que o Teu povo trabalhe alegremente, Senhor, ó Deus, compreendendo que não é apenas o trabalho do pastor que é digno, Senhor, ó Deus, pois se Tu nos chamaste, Senhor, para varrer, para pintar, para edificar, Senhor, para curar, ó Deus, para advogar, ó Deus, querido Deus de toda graça, nós somos assim então, ó Deus, chamados por Ti para glorificar o Teu nome, sendo fiéis à nossa vocação, Senhor, no mundo no qual até mesmo um copo de água fria oferecido a um discípulo seu não cairá no Teu esquecimento. Nós pedimos por aqueles que não estão dormindo bem, Senhor, por aqueles que estão dependendo de ansiolítico, de calmante, que estão passando madrugadas olhando para o teto. Senhor amado, em nome de Jesus, que nesta noite esses irmãos possam ter sono profundo, eles possam dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Nós pedimos por aqueles também que estão lidando com pecados reincidentes, Senhor, que estão travando batalhas sérias, Senhor amado, com certos hábitos pecaminosos que os envergonham, Senhor. Eles são Teus, eles os amam, eles o amam, Senhor, e contudo, ó Deus amado, estão lidando com hábitos do passado, com o fútil procedimento que seus pais lhes legaram, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti por estes, ó Deus, não os deixes cair em tentação. Renova-os, Senhor, mostra-lhes, Senhor, que se Tu estás dizendo: levanta, toma o teu leito e anda, é porque o Senhor já concedeu poder para o paralítico andar, Senhor. E que todos nos lembremos do Teu amor ardente, ó Deus, dessa fonte inesgotável de perdão, ó Deus, que jamais nos esqueçamos da grande verdade bíblica, que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, de maneira que Teu amor por nós é eterno. Pedimos pelos casamentos, Senhor. Pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldade no lar, no campo do diálogo, Senhor, do intercurso sexual, Senhor, também, ó Deus amado, no exercício do perdão.
dá aquele suprimento, opera aquele milagre, renova os laços de afeto, Senhor, que ambos os cônjuges, Senhor, vivam para fazer o Senhor sorrir, para a tua glória, Senhor, que ambos compreendam que já são teus, são amados, Senhor, ó Deus, são livres para servir. Ó Deus, não tem mais pelo que lutar na vida, porque tudo é nosso, Senhor, e nós pertencemos ao Senhor. Por isso, Senhor, podemos nos curvar e lavar os pés, Senhor, dos irmãos, a começar, Senhor, por aquele com quem estamos casados. Nós pedimos a Ti pelos nossos filhos, Senhor, que eles Te amem, que eles tenham um entendimento aberto para a compreensão da Tua verdade. Salva-os, Senhor, do colorido deste século, Senhor. Ó Deus, um mundo que promete muito e cumpre pouco, Senhor. Ajuda os nossos filhos a recobrarem a sobriedade, Senhor, e entenderem, Senhor, que não há vida longe de Jesus Cristo. Guarda a nossa querida igreja, mantenha unida, distribui dons, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a ser uma referência de santidade de vida para a cidade do Rio de Janeiro. Nós pedimos a Ti, Senhor, pelo país, rogamos, Senhor, pelo novo governador, pelo presidente da República eleito, que o Senhor os dirija, Senhor, que o Senhor lhes apresente as metas, Senhor, ó Deus, o planejamento, que eles estejam cercados de homens honestos, movidos por forte espírito público, e que nossa nação prospere, Senhor, que os nossos campos frutifiquem, que nossas prisões esvaziem, que mães cessem de enterrar os seus filhos, Senhor, que seja realmente uma nação próspera, e a Tua igreja, Senhor, também servindo de luz para as nações. E agora, Senhor, que Tua palavra vai ser proclamada. Nós pedimos a Ti aquela obra de iluminação do Espírito Santo, sem a qual a igreja recebe informação apenas, mas não é transformada, porque o Teu reino não consiste em palavras de persuasão, mas em demonstração de espírito e de poder. E nós pedimos que este poder esteja sobre as nossas vidas, de maneira que haja transcendência neste lugar, certeza iniludível de que o Espírito de Cristo está entre nós falando aos nossos corações. No nome de quem oramos, no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos fazer uma recapitulação dos versos anteriores. Verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Betânia, uma cidade colada em Jerusalém. Dá até hoje, que Betânia se encontra lá naquela região, dá para ir a pé de Betânia até Jerusalém. E lá em Betânia, um homem de nome Lázaro havia caído enfermo, acometido de enfermidade do ponto de vista humano incurável, uma enfermidade mortal. Então preste atenção, me permitam recapitular o que nós vimos no domingo passado. Não coloquem os seus afetos jamais em Betânia. Não coloquem os seus afetos em Paris, em Amsterdã, em Londres, no Rio de Janeiro. Este mundo não foi designado para a nossa felicidade. Nesse mundo, por melhor que seja a estrutura das cidades nas quais nós habitamos, é um mundo que promete muito e não cumpre nada. Praticamente nada. Então, recebamos com ações de graças aquilo que Deus, no seu governo providencial, nos propicia nas Betânias da vida. Mas não seja louco. Eu vou falar agora uma coisa muito desagradável. Não seja louco de botar o seu coração em Betânia, porque daqui a pouco Betânia vai ficar vazia de você. Eu e você duramos pouco. Portanto, Betânia não é a nossa residência eterna.
O nosso lugar de morada eterna chama-se Nova Jerusalém. Tá bom? Então, pegue tudo de leve. Você pode acordar um dia muito empolgado com Betânia. De repente, você se pega sem poder se levantar da cama. Então, que os seus afetos estejam em Cristo. Que você passe a maior parte do seu tempo pensando nas glórias da Nova Jerusalém. E cuidado com Betânia, porque Betânia tem os seus fascínios. E entre os fascínios que exerce sobre a nossa vida, o de tentar nos convencer que ela está em condição de nos oferecer tudo aquilo de que o nosso espírito carece para ser feliz. Entenda uma coisa, o Rio de Janeiro não cabe no teu coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se lhe fosse oferecido o posto de rei dessa cidade, se você tivesse acesso a todas as suas riquezas, se o tapete vermelho lhe fosse lançado aos pés, e você gozasse da mais profunda respeitabilidade pública, os seus afetos não ficariam satisfeitos, porque você foi criado para a glória. O Rio de Janeiro não lhe basta, é isso que eu estou querendo dizer. Pois bem, não quero nem me alongar nesse ponto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então tratava-se de uma família composta por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. É muito interessante essa afirmação. Permitam-me recapitular o que eu falei no domingo passado. Essa história de Maria só vai aparecer no capítulo 12 de João. Nós estamos no capítulo 11. O que significa, portanto, que ao escrever o seu evangelho, João pressupunha que aquela adoração de Maria era do conhecimento de todos. Por quê? Por quê? Porque aquela mulher, e ainda tem gente que não quer dar espaço para a mulher dentro da igreja, havia compreendido numa tal extensão o que Jesus Cristo representava para a sua vida, que manifestou um culto diferente, inusitado, original, caracterizado, portanto, por um ineditismo. E foi algo tão impactante que se espalhou pelo mundo antigo, essa história de um amor tão ardente manifestado por uma mulher. O que significa, portanto, que adoradores verdadeiros podem passar por graves tribulações na sua vida. E que nem toda tribulação, especialmente aquela que atinge pessoas que nós amamos, tem como causa a necessidade de Deus nos disciplinar. Nós estamos aqui diante de alguém a quem Cristo amava ardentemente e que amava a Cristo ardentemente. E que, contudo, viu um membro querido da sua família ser acometido por uma doença mortal. Portanto, sofrimentos podem alcançar as famílias dos eleitos, dos mais estimados, honrados, queridos servos de Deus. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu disse no domingo passado que esse é o modelo de oração cristã. Nós encontramos nesse planeta pagãos adorando. Homens e mulheres que não conhecem o Deus de Cristo, fazendo as suas orações ao seu Deus. Só que a oração cristã, em razão do fato de ser mediada pelo conhecimento do Pai, mediante a revelação do Evangelho do Filho, tem características totalmente que lhes são peculiares, ou que lhes são peculiares.
E uma delas é essa: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, nós não entendemos o porquê da enfermidade. Nesse exato momento, estamos derramando lágrimas quentes porque um membro querido da nossa família está sofrendo horrivelmente. Contudo, Senhor, embora estejamos diante do incompreensível, o incompreensível é visto por nós à luz de uma verdade sobre a qual nós não temos dúvida. O Senhor ama o nosso irmão Lázaro. E eu tenho para mim que Marta e Maria tinham esta certeza, não tão somente por motivo de raciocínio lógico, de uma inferência teológica. Elas viram o modo como Jesus tratava Lázaro. Eu tenho para mim que elas puderam testemunhar Jesus abraçado com Lázaro, Jesus andando pelas ruas com seu precioso amigo, quem sabe contando piada, comendo juntos, orando, revelando a Lázaro os mistérios do reino dos céus. E elas então não tinham a mínima dúvida que havia amor naquela relação e que, portanto, de uma verdade elas estavam certas. Essa enfermidade não é consequência de cochilo, de abandono, de indiferença, de pouco caso. Há amor nessa história. Nós só não estamos entendendo nesse momento qual é o propósito desse amor. Os céus foram cobertos de nuvens negras. Nossa família subitamente se viu perante uma terrível tempestade. Contudo, estamos habilitados a enxergar para além das nuvens e contemplar a face amorosa de um Deus que tem uma aliança de amor com o nosso lar. Está enfermo aquele a quem amas. É interessante que elas só passam essa informação. Não põem Deus na parede, não reivindicam bênção. Só diz o seguinte: Senhor, provavelmente Jesus estava para além do Rio Jordão, a uns 150 quilômetros de Jerusalém. No lugar, segundo a Bíblia, onde João Batista batizava. E essa é a oração que formulam, essa é a informação que pedem que seja passada para Cristo. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que significa, portanto, que na vida desses que são objeto desse amor eterno, permitam-me declarar uma obviedade. Não há espaço para o acaso, não há espaço para as forças cegas. Sorte e azar para estes são vistos como terminologia pagã. Esses raciocinam em termos de providência. Há um amor nessa história. E é interessante. Vejam como que é a vida, gente. Isso que para mim é alguma coisa, assim, que é alguma coisa que me causa espanto. Porque, veja só, nessa passagem, de certa forma, nós estamos diante de dois mundos, de duas esferas de operação, de atuação do governo soberano de Deus.
a realidade celestial e a realidade temporal. Veja só, aqui, na Betânia da vida, duas irmãs angustiadas com o sofrimento de um irmão que se encontrava entre a vida e a morte. Só tinham uma informação: ele é amado. Agora, o que esse amor quer da nossa família, hoje nós não conseguimos compreender. Mas o impressionante, preste atenção nisso que é profundamente libertador o que eu vou lhe dizer, é que nessa outra esfera, havia todo um conjunto de informações, de verdades, de propósitos, referentes à vida daquela família, aos quais Marta, Maria e Lázaro não tinham acesso. Vocês estão entendendo a importância disso? Quer dizer, na esfera celestial, no coração do Deus Todo-Poderoso, o veredito já havia se estabelecido há muito tempo. Essa enfermidade não é para a morte. Não é aquele tipo de desgraça que acontece que só serve para tornar a vida pior. Há algo de glorioso que vai ser extraído dessa enfermidade. Ela não é para a morte, ela é para a vida. As coisas estão piorando para que essa família floresça, conheça o amor de Deus numa extensão que até então não conhece. E não apenas isso, o nome do Pai será glorificado e concomitantemente o nome do Filho também será glorificado. Portanto, amor, há um propósito missionário. Essa família vai servir de palco para a manifestação do poder divino. E mediante o comportamento de Marta, de Maria, de Lázaro, do milagre que ocorrerá, essa história trágica será usada pelo Deus soberano para a glorificação do seu nome e para que o capítulo 12 do Evangelho de João seja escrito. Porque no capítulo 12 nós encontramos Maria aos prantos, banhando com suas lágrimas os pés do Senhor Jesus e os enxugando com seu cabelo. Eu vou lhe dizer que, tal como você, eu me sinto muito frágil perante a vida. Às vezes, como pastor, forçado a aconselhar pessoas que estão passando por sofrimentos, que se eu tivesse que enfrentá-los, precisaria de um aconselhamento também. O que eu peço somente a Deus é graça. Graça. Para viver da seguinte forma: se necessário for que eu passe por esses sustos da vida, a fim de derramar bálsamo com unguento sobre sua cabeça e banhar os seus pés com lágrimas de adoração, Senhor, por favor, remova os confortos da vida. Faz-me chorar, me sentir frágil, me desesperar, Senhor. Mas o que eu te peço é que o Senhor não venha me privar a vida de ter uma ideia do que Maria experimentou naquele dia. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, cuidado na hora de você fazer julgamentos referentes à vida de irmãos que estão passando por severas tribulações. É como diz o grande escritor puritano Thomas Brooks: muitas vezes,
aquele que tem a mão de Deus não tem o coração de Deus. E em muitas ocasiões, aquele que tem o coração de Deus não tem a mão de Deus. O que você pode estar testemunhando é o sofrimento de uma família pela qual Deus é perdidamente apaixonado, conforme se diz. Momentaneamente está privada da mão de Deus. Mas por se encontrar no coração do Todo-Poderoso, haverá de colher naquele sofrimento o que não colheria de outra forma. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Por que ele se demorou 2 dias? Preste atenção. Olhem, é uma passagem eivada de sabedoria espiritual. É uma narrativa repleta de teologia. Então, não se surpreenda se após orar você tiver a impressão que a vida piorou. Porque Marta e Maria passaram a informação para Cristo. E o que elas receberam, pelo menos nos primeiros dias, como retorno da oração feita? E que oração? Deliberadamente, Jesus Cristo decide permanecer onde estava. E, portanto, Marta e Maria e Lázaro tendo que lidar com o silêncio dos céus. E por que Jesus se atrasou? Porque Deus seria mais glorificado na ressurreição do morto do que na cura do enfermo. Portanto, muitas vezes o agravamento da tribulação é o cenário perfeito para a manifestação, repito, de um amor que você e eu não conheceríamos de uma outra forma. O importante é que nesse ponto da vida em que você se encontra, que você possa dizer, olha, é tudo complexo. Eu não entendo o porquê dessa batalha crônica, antiga, humilhante, que me desgasta. O telefone toca, eu tenho taquicardia. Mas uma coisa eu sei. O meu Deus me ama e tem interesse por tudo aquilo que diz respeito à minha vida. Ele me ama e ama o que eu amo. Verso 7. Agora nós entramos numa passagem que não examinamos ainda. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. É por isso que eu costumo dizer, tenho dito a exaustão, e acho que isso não foi me comunicado para mim, talvez com muita clareza, quando eu me converti. Andar com Jesus Cristo é um perigo. Porque, olha o convite que essa passagem nos revela, que Jesus fez aos seus também amados discípulos. Vamos para a Judéia. Vamos para Jerusalém. Vamos novamente encarar aqueles rabinos, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, aqueles crentes que nos odeiam. E que há pouco tentaram me apedrejar. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Porque o Senhor Jesus Cristo decide naqueles dias ir para a Judéia. Porque 2 irmãs que ele amava lhe haviam feito uma oração. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É impossível uma pessoa formular essa espécie de oração feita por Marta e Maria e não contar com a presença sobrenatural de Cristo em sua vida. Impossível. Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, os discípulos ouvem a informação. Essa informação é mais ou menos a seguinte: vamos para o Jacarezinho. Vamos plantar igreja no Complexo do Alemão. Vamos insistir na plantação da igreja lá perto do campo do Abóbora, na garganta do diabo, que já levou 300 tiros de fuzil e pistola em 9 operações policiais. O que a passagem está dizendo é que os discípulos ficaram petrificados com o chamado de Cristo para que eles voltassem para o sul e subissem para Jerusalém. Eles entenderam perfeitamente o que aquilo significava para Jesus e para eles. Por isso que eles dizem: mestre, ainda agora, esse ainda agora no grego passa a ideia, a impressão de que eles estão falando de algo que havia acabado de ocorrer. Estão lembrados da passagem que nós examinamos alguns domingos atrás? Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedras para apedrejar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus decide voltar para aquele cenário de ódio, de raiva, de rancor. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Eles estavam pensando em Cristo, estavam pensando neles mesmos. E nas consequências de estarem associados a alguém que era visto como subversivo, como um falso profeta, como um herege, alguém que estava desencaminhando pessoas, alguém por cuja vida as autoridades judaicas sentiam a mais perversa inveja. Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Então nós podemos viver uma experiência como essa. Você veio a compreender esse livro e chegou à conclusão que esse livro está exigindo de você alguns posicionamentos éticos. E posicionamentos éticos que farão com que você contraia inimizade, com que você seja perseguido, com que pessoas o odeiem ou até mesmo queiram a sua morte. Por isso eu digo a você, tentar viver consistentemente o cristianismo nos expõe a perder amigos, a perder popularidade, a perder emprego, a perder a saúde, a perder a vida. De maneira que é impossível ser cristão sem o elemento de coragem. Porque é a virtude da coragem que fará, palavras de C.S. Lewis, que fará com que as demais virtudes permaneçam de pé no momento da prova. Porque sem coragem você só é justo, só é honesto, só é leal sob certas circunstâncias. Se as coisas se tornarem difíceis, seu interesse principal não será em glorificar a Cristo, mas sim em preservar a própria vida. Verso 9. Respondeu Jesus. A resposta de Jesus é maravilhosa. Não são 12 as horas do dia? Nós não dividimos o dia em 12 horas e a noite em 12 horas também? Não são 12 as horas do dia? E como que nós nos relacionamos com esse período do dia?
sobre o qual a luz do sol a todos ilumina. Como que nós lidamos com esse fato? Que tipo de relação nós mantemos com a noite e com o dia? Não são 12 as horas do dia, não há um período desse dia de 24 horas caracterizado pela presença de luz. O que a presença de luz representa para a nossa vida? O que eu amo em Cristo é essa capacidade de usar lições do dia a dia a fim de ajudar os seus discípulos a compreenderem profundas verdades espirituais. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Você imagine num contexto no qual você não tinha a light, você não tinha iluminação pública. Vocês imaginem o que significava, portanto, para um hebreu fazer um trajeto como esse até Jerusalém, cruzando o deserto da Judéia, saindo de cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, a fim de subir 600 metros acima do nível do mar, em Jerusalém, de noite. A escolha, portanto, do período do dia para se fazer uma travessia como essa, era esse período que vai das 6 da manhã até as 6 da tarde. Não são 12 as horas do dia, isso não representa alguma coisa para vocês e para mim. Nós não administramos as nossas vidas de acordo com esse fato. Contarmos com a luz do sol não faz com que decidamos fazer uma viagem como a que nós vamos fazer agora, durante o dia. E por que o fazemos? Porque a luz do dia nos impede de tropeçar, nos impede de sofrermos danos desnecessários. Os danos da falta de sabedoria, da falta de bom senso, do comportamento temerário, da escolha insana de correr riscos desnecessários. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu sei que vou encontrar a fúria dos judeus em Jerusalém, e que eles vão querer me matar e vão me matar. Mas o Pai designou esse período de tempo para eu cumprir o meu ministério. Então eu não tenho que temer. Eu não aguardo tropeço. Nada pode acontecer comigo que vá de encontro o propósito do Pai para a minha vida. E o mesmo se aplica a vocês. Vocês estão na presença da luz. Enquanto vocês andarem comigo em sujeição à minha vontade, vocês terão discernimento para lidar com aquilo que pode fazê-los tropeçar. O que vocês não podem é andar à noite. O que vocês não podem é covardemente procurarem uma zona de segurança que os impeça de fazer a vontade de Deus, que os faça correr do centro do propósito de Deus para as suas vidas. Gente, que declaração! Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele está dizendo é que se você andar na companhia de Deus, sujeito à vontade do seu único filho, jamais lhe faltará luz na vida. Você não estará exposto a esse tropeço, que pode representar para você a queda no abismo, porque você está na luz. Portanto, se queremos viver com segurança,
O importante é estar no centro da vontade de Deus. Nesses últimos anos, eu já vivi a experiência de entrar em barraco, de me esconder atrás de privada para fugir de bala perdida. Já vivi situação do meu telefone tocar 10 horas da noite, de me ligarem da comunidade dizendo: os moradores estão querendo incendiar a UPP porque um policial acabou de dar um tiro no olho de um idoso, inocente. Vem para cá, por favor, fazer mediação, senão a comunidade vai ser incendiada, vai haver mais morte. E você tem que sair correndo para lá. Mas com aquela firme certeza: se é isso que Deus quer de mim, 10 horas da noite, meia-noite, com granada, bomba de efeito moral, cabeça de negro explodindo do seu lado, sabe, é estar perante a luz do dia. O que é mais seguro, pregar aqui ou pregar no Jacarezinho? Eu posso infartar no púlpito, Deus queira que eu não esteja profetizando. Aliás, seria um belo lugar para eu perder a minha vida. Semana passada, na igreja Betânia, uma moça falou: às vezes você prega, eu tenho a impressão que só vai infartar. Eu já tentei várias vezes me controlar, mas não consigo me controlar, porque, invariavelmente, a minha relação com esse livro é essa. Eu me vejo sempre lidando com questões de vida ou morte. Eu não consigo deixar de ser passional. Até que ontem, o Espírito Santo me consolou. Eu estava na praia de Itacoatiara pensando nisso, andando na beira e falando: Senhor, o meu comportamento às vezes é caricato. A pregação do domingo passado na igreja Betânia, eu tive apneia no púlpito. Essa semana em Vitória, eu terminei a pregação como se eu tivesse levado uma surra. E, Senhor, eu já orei, eu já tentei de todas as formas exercer um pouco de domínio próprio sobre as minhas emoções, mas tem sido difícil. E eu que pensava que com a idade o problema diminuiria, mas eu vejo ele se agravar, Senhor. Isso não está sendo bom para a minha voz, e muitas vezes minha presença é caricata no púlpito. Que Deus me livre, que esses jovens que me assistem me imitem, porque eu odeio me ver pregando. O que eu peço a Deus, contudo, que eu prefiro a pregação caricata a um dia subir nessa plataforma sem alma e ter que fabricar emoção para manter as pessoas atentas ao púlpito, porque a religião assassinou meu espírito, porque trivializei esse livro e deixei de ver como santo, sublime, belo, justo o que ele proclama. Portanto, o nosso púlpito lá levou 3 tiros. Graças a Deus, eu prefiro dizer: trago no púlpito as marcas de Cristo, a dizer: trago no corpo as marcas de Cristo. Que o púlpito fique ali de anteparo, não sei até quando. Mas, se é da vontade de Deus que estejamos pregando o Evangelho nessas comunidades conflagradas do Rio de Janeiro, à luz dessa passagem, isso significa andar perante a luz do dia. E ficar aqui, me recusando sair deste tablado, significa ficar na noite, buscando uma segurança que não me protege, porque o que não falta é bala perdida dentro de mim. Às vezes, quando eu estou decolando, eu sempre viajo de avião pela fé. Eu não entendo o funcionamento daquela coisa, dizem que é um negócio simples e tal, as estatísticas mostram que é mais seguro que andar de ônibus, que andar de trem. E, contudo, eu só consigo viajar pela fé, e às vezes eu digo: Senhor, Tu sabes a prova que é para mim. Quando dá turbulência, então, eu digo: eu estou aqui porque o Senhor pediu, Senhor. Só pediu. Esses dias, num voo de Brasília para Goiânia, o comissário de bordo caiu no chão. Tamanha turbulência. Falei: Senhor, só não fiz o sinal da cruz, né? Porque teve um vaso aqui da nossa igreja
teve um vaso aqui da nossa igreja, não vou dizer quem é, sabe, que na inauguração do nosso projeto social, quando começou o tiroteio, mandou-lhe um sinal da cruz perante todos os membros da nossa igreja. Olha ali, ó. Olha, quem mandou o sinal da cruz está entre nós. E aqui está uma testemunha, presbítero Tico, sabe, doido, está parecendo aquela piada dos 3 pastores que se encontraram para confessar seus pecados, né? Que um falou que o problema dele era sexo, não podia ver mulher. O outro falou, meu problema é dinheiro. Quando eu vou ver, o dinheiro da igreja está envolvido com as minhas contas. Eu tenho um problema com dinheiro. E o outro falou, o meu problema é com a língua. Eu estou doido para sair daqui e falar para todo mundo que vocês me confessaram. Mas uma coisa é certa. Como diz a minha querida sogra, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. E é isso que Jesus quis dizer para os seus discípulos. Vocês me perdoem falar, vou usar um linguajar da rua, eu nem sei se é impróprio. Vamos para a Judéia. Senhor, me inclui fora dessa. Me livra dessa roubada. O que nós vamos fazer lá? E aí Jesus dá a resposta imortal. Não são 12 as horas do dia? Se nós andarmos de dia, não temos que temer tropeço. Estamos no centro da vontade do Pai. O que nós não podemos é andar de noite. O que nós não podemos é julgar que somos mais sábios do que Deus. O que nós não podemos é buscar a segurança às expensas da fidelidade à palavra do Deus Todo-Poderoso. Versículo 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Olha, as promessas do cristianismo estão inteiras no versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Gente, todas as promessas bíblicas estão nessa declaração de Jesus. Nosso amigo. Quem está de cama? É um amigo. Eu penso a seguinte coisa, se na enfermidade nós nos lembrarmos desse fato, a nossa cama será afofada pela teologia do Novo Testamento. Eu estou na cama, mas sou amado, sou amigo. É o nosso amigo Lázaro. Era alguém a quem Jesus Cristo e os discípulos estimavam. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Porque para o Evangelho, morrer é como dar um cochilo. Morrer é como ir para a cama dormir. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aqui então, nós nos deparamos, já no primeiro século, na relação de Cristo com os seus discípulos, um problema sempre presente na vida da igreja, que é o problema da dificuldade de interpretarmos esse livro, de compreendermos a mensagem de Cristo. Cristo usa de uma metáfora, de uma linguagem metafórica. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Eu vou para dar um toque nele e acordá-lo do seu sono. Eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Se dorme, Senhor, isso é um bom sinal. Se dorme é porque provavelmente ele não está sentindo mais dor. Se dorme, Senhor, é porque ele vai amanhecer recuperado. Eles interpretaram, portanto, a linguagem de Cristo como uma linguagem literal. Por isso que é muito importante que você sempre, ao ler esse livro, responda uma pergunta. O que eu estou dizendo que esse livro ensina, é o que esse livro ensina ou é a minha interpretação míope do que esse livro apregoa? Em outras palavras, não confunda jamais a Bíblia com a sua interpretação da Bíblia. Nem sempre há uma coincidência entre a Bíblia e a sua interpretação das Sagradas Escrituras. Daí a importância de você orar, de você ter vida com Deus,
Outro ponto, de você se fazer valer de comentários bíblicos, porque se você enxergou na Bíblia uma coisa que ninguém viu em 2000 anos da história do cristianismo, ou você é um gênio ou você enlouqueceu. Daí a importância, foi o que eu fiz ontem. Ontem, para preparar o sermão, falei, não vou tocar em comentário bíblico enquanto não orar sobre essa passagem, enquanto não chegar às minhas conclusões pessoais. Aí, depois da análise do texto, contando com a assistência do Espírito Santo, fui para a minha estante e saí tirando todos os livros, todos os comentários bíblicos sobre o Evangelho de João. Vamos ver o que Calvino, o que William Hendricks, vamos ver o que Agostinho, vamos ver o que esses homens enxergaram nessa passagem que eu não enxerguei. Ou que correção eles têm a fazer na minha interpretação do texto. Isso é de fundamental importância para que a gente não incorra no erro dos discípulos. Porque se incorrermos no erro dos discípulos, nós vamos construir a nossa vida sobre uma inverdade. E o pior de tudo, que essa pior espécie de experiência espiritual, você está certo que sua interpretação é correta, enquanto essa interpretação é incorreta, e ela mesma, e você com toda certeza que está fazendo a vontade de Deus, o levando para distante do cristianismo. Mas voltemos ao texto. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. E João aqui então faz esse comentário, que naquele momento, Lázaro havia acabado de morrer. Agora vejam só, nós podemos assim ser um pouco misericordiosos com os discípulos, porque Jesus havia dito que Lázaro não morreria. Por isso que os discípulos provavelmente tiveram dificuldade de entender a mensagem. Jesus falou que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E agora Jesus diz que ele dorme. E os discípulos interpretam literalmente a declaração de Jesus. Mas João faz esse comentário. Não que João esteja se isentando do erro, porque ele está fazendo esse comentário depois do milagre. Ele está olhando retrospectivamente para o comportamento dele e dos demais. E naquele diálogo com Cristo, eles fizeram essa interpretação literal da mensagem do Salvador. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, é muito importante que nós desmistifiquemos a morte em nossas vidas. Somos cristãos. Morrer é cruzar o Jordão, é entrar na terra da promessa. A morte para nós representa o descanso do guerreiro. A morte significa ficarmos livres dos nossos problemas teológicos, da nossa ignorância, das nossas limitações morais. Há amor na morte, o que levou John Flavel, quando foi batizado com o Espírito Santo, a declarar: naquele dia, após o batismo com o Espírito Santo, eu pude contemplar o rosto amável da morte. Para nós, morrer é dormir. Corpo na sepultura, no fundo do mar, dissolvido, seja qual for o destino que ele tome, o veredito bíblico é aí que isso equivale a um breve sono, enquanto que a alma permanece atenta, desperta, em êxtase, na presença de Jesus, do mesmo Jesus que disse para um dos ladrões na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que Deus espera de nós é que quando chegar esse dia, nós possamos lidar com ele como o grande Martin Lloyd Jones lidou. Mandou um bilhete para suas 2 filhas e para sua mulher, dizendo: parem de orar por mim, não me detenham da glória. Chegou o momento de partir, não há nada que eu mais queira na vida do que cruzar o Jordão. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E aqui surge um problema de interpretação bíblica. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Lázaro morreu. Portanto, a importância, veja só,
preste atenção que nós estamos aqui diante de um princípio hermenêutico inegociável. Jamais interprete a Bíblia de modo derrogatório da glória de Deus. Jamais interprete a Bíblia de modo que você chegue a uma conclusão que o faça a crer em contradição. Portanto, vejam só, duas informações. Ele não vai morrer, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Lázaro morreu. Havia uma solução para aquele enigma, para aquele mistério, para aquela aparente contradição. Há uma diferença entre antinomia e contradição. A antinomia representa você lidar com verdades irrefutáveis, as quais você não consegue harmonizar, porque tratam-se de verdades suprarracionais. Por exemplo, a existência eterna de Deus. O fato dele ser autoexistente. Ou a relação da sua soberania com a responsabilidade, a liberdade humana. Essa talvez seja a maior antinomia da Bíblia. Deus é soberano e o homem é responsável. E aqui nós estamos diante de uma antinomia, mas não confunda antinomia com contradição, porque contradição Deus não pede para que você acredite, porque seria uma violência à sua natureza. Havia uma forma de harmonizar essas declarações, mas para muito além daquilo que a condição espiritual dos discípulos lhes permitia fazer. Que Jesus estava falando de um agravamento da doença, que culminaria em morte, mas uma morte que seria seguida por uma ressurreição. E ressurreição não passava pela cabeça deles naquele momento. Preste atenção, portanto. Me lembro que quando eu entrava na casa do reverendo Antônio Elias, lá na Major Frois, em São Francisco, Niterói, na parede, fixada, no entalhe de madeira, a gloriosa frase de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, em nome de Jesus, que você jamais chegue a uma conclusão sobre os problemas da vida, que o leve a acreditar que você está lidando com algo para o qual nem Deus tem solução. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro. E eu sinto uma alegria, eu sinto um regozijo, eu sinto uma satisfação de que lá não estivesse, que eu não estivesse ao lado dele, naquele exato momento em que Marta e Maria viram o coração do seu irmão parar de bater. Porque se eu estivesse lá, ele não morreria. E por vossa causa eu me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. O que significa, portanto, que para o nosso Salvador, o maior tesouro que você tem em vida chama-se fé. E o que essa passagem nos ensina, veja só, é que ele está mais interessado nessa fé do que está interessado na sua casa, no seu carro, no seu apartamento, na sua profissão. Não há bem que a providência dele tenha lhe concedido que lhe seja mais caro e pelo qual ele tenha mais zelo do que a fé. Porque é a fé que o torna rico. É a fé que o faz se apropriar das bênçãos, das promessas, da salvação. Então, o que essa passagem está dizendo é que o nosso Deus trabalha duro, mesmo nos permitindo passar pelo seu silêncio, por sofrimentos inexplicáveis, a fim de que nossa fé seja fortalecida e estejamos mais bem preparados para os desafios que a vida cristã haverá de nos apresentar. E eu fico feliz que eu não estivesse lá. Eu fico feliz que vocês estivessem comigo a 150 quilômetros de Betânia. Porque se eu estivesse lá, vocês veriam a cura de um enfermo. Mas agora vocês vão ver a ressurreição de um morto.
E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Que significa, portanto, que eles eram tão lerdos. Vejam como que Deus escolhe os piores, os mais complicados. Realmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que eles precisavam daquele milagre, e a interpretação dada ao milagre pelo Espírito Santo, para que eles pudessem crer e se tornar apóstolos. Não para que eles passassem a crer em Jesus Cristo como Salvador, mas que para que eles passassem a crer num Cristo que exerce controle sobre o universo. Mas por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. E ele insiste no convite, vamos subir para Jerusalém. Eu ia contar uma piada aqui, mas ela não é digna do púlpito. No nosso grupo de WhatsApp, do nosso trabalho nas comunidades, tem uma piadinha que todos conhecem, que quando a coisa fica difícil, a gente diz, traz minha calça marrom. Uma piada. Porque muitas vezes acontece isso. Você recebe a missão e diz, eu não tenho como recuar. Eu não tenho alternativa a fazer. Quando, por exemplo, no Jacarezinho morreu um policial civil de nome Xingu. Eu ouvi dizer de ambos os lados que era um bom policial. Causou revolta na Polícia Civil. Foram 11 dias de cerco na comunidade. 11 dias de tiroteio, 11 dias de morador não poder ir para o trabalho, e de morador que estava no trabalho ter que ficar horas na entrada da comunidade esperando o tiroteio cessar para poder ir para casa. Mães com seus filhos nos colos. Trabalhadores morrendo, vítimas de bala perdida. Teve um dia que eu fui andando por meio da barricada, preocupado com o caveirão, pensando no aparecimento de um caveirão e o início de um novo tiroteio, sem saber que havia um helicóptero, tal do Águia, em operação, que deu uma rajada de metralhadora a 5 metros de nós. Um amigo jornalista disse a seguinte coisa para mim, sai de lá e tome cuidado com tudo que você vai falar. 6 horas da manhã, a TV Globo me chamou para dar uma entrevista ao vivo para o Bom Dia Rio. Me pedindo para que eu falasse sobre o que estava acontecendo na comunidade. E eu diante de 2 dramas. Policiais feridos até a medula. Porque um excelente policial havia sido morto numa operação. E centenas de pobres que não mataram, não participaram da morte do policial sem poder viver. Pais indo para debaixo da cama com seus filhos, se refugiando dentro de banheiro. Balas atingindo as paredes da sala. Me lembro de ter ido ali para as mediações do Complexo do Alemão, onde há uma delegacia perto da linha amarela. E tendo que fazer esse corte. E com o Espírito Santo me dizendo, você não pode ficar calado. Algo tem que ser dito. A repórter me fazendo a pergunta, e um joelho batendo no outro. E eu dizendo, como respeitar os sentimentos desses policiais e como dar voz a esses que estão pagando pelo que não fizeram. O que eu tenho ali de dizer é que essa fé é perigosíssima. Se você é cristão, você está seguindo alguém perigoso.
e que pode pedir para você cruzar o deserto da Judéia e ir para Jerusalém para enfrentar a fúria dos seus adversários. E é justamente nesses momentos que ocorre do que se passa em nosso coração emergir, vir à tona, de ser revelado que nós somos. Porque nós jamais daremos a vida por um Cristo que não seja o maior amor das nossas vidas. Mas vamos ter com ele, e aqui eu termino, verso 16. Então Tomé tinha uma dificuldade terrível para crer. É uma pessoa que eu diria hoje de mentalidade cientificista, é uma pessoa de mentalidade moderna. Ele queria evidência. E olha a declaração dele, e olha como que a nossa fé pode vir acompanhada de muita impureza. Olha a duplicidade da declaração de Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo, ou uma irmã. Disse aos condiscípulos, aqui, a cena, o segredo de ler a Bíblia é você usar a imaginação. Procure voltar no passado. Procure sentir o gosto do sol, o vento batendo no seu rosto. Passa a mão assim na cruz, a ponto de uma farpa entrar no seu dedo. Volte àquele momento. Porque o que aconteceu? A informação é passada, vamos ter com ele. Nós vamos subir para Jerusalém. Isso significa caminhar sob a luz do sol, porque é da vontade do Pai que a gente vá para Jerusalém, porque tem 3 irmãos que eu amo ardentemente, carentes de conhecer o meu amor. Que zelo ele tem pelas nossas vidas. E aí Tomé vira-se para os discípulos e diz, olha, ele é irredutível. Nós não temos alternativa. Ele está obcecado com esse negócio de Jerusalém. Parece que ele deseja a morte. Parece que ele tem prazer em sofrer. Vamos também, então, nós para morrermos com ele. Incrível como que aqui você vê fé e vê incredulidade. De um lado a fé. Vamos morrer com ele. Porque é certo que dessa vez ele não passa. E nós vamos juntos. Nós não vamos deixar ninguém relar a mão nele. Se tocar nele, tocou em todos nós vamos para o pau. Vamos morrer com ele. Vamos participar do apedrejamento. Não vamos deixar o nosso melhor amigo sozinho. Mas o incrível é ele dizer, ao mesmo tempo, que todo o projeto de Cristo estava nas mãos dos homens. E que a morte seria inevitável. Uma profunda expressão de incredulidade. Dizendo assim, que nós estamos indo para morrer. Vai acabar toda essa história que começou no Mar da Galileia. E é impressionante, portanto, como que luz e trevas podem habitar no coração do crente. Mas do ponto de vista, assim, eu diria, intelectual. De como que é possível, portanto, você ser forte numa área. Por exemplo, aqui, uma lealdade impressionante. Vamos morrer com ele. Mas, ao mesmo tempo, se esquecendo de tudo que Cristo havia declarado. É necessário que o Filho do Homem seja traído e morto, e no terceiro dia ressuscite. Isso Tomé não cogitava. Daí, portanto, que nós temos que pedir que Deus nos conceda simetria de caráter. Simetria de fé. Havia fé, mas uma fé carente de amadurecimento. Que Deus o abençoe muito com essa exposição bíblica. Eu vou lhes dizer, meus irmãos, chegar no final de uma pregação como essa, depois de esse tempo todo, a igreja e o pastor expostos, eu estou aqui com os meus parentes presentes, filho, mãe, mulher, não sei se a Alice está por aí. Que privilégio, gente. A gente ouvir esse cântico de esperança e nos debruçarmos sobre a vida do nosso Salvador, o seu amor por Marta, Lázaro e Maria, e o seu
chamamento, sua convocação, para que estejamos ao seu lado, andando em plena luz do dia, fazendo sua vontade, curando enfermos, ressuscitando mortos, anunciando o evangelho aos perdidos. Que Deus o abençoe muito e que você possa agora estar aí dizendo: Senhor, tu falastes hoje ao meu coração. Senhor, eu estou profundamente consolado. Então rumine isso agora. Eu vou pedir que a gente faça uma coisa nova nessa manhã. 1 minuto, 2 minutos de silêncio, de você pegar o que mais o tocou, o que mais o comoveu, e você apresentar a Deus em oração. Eu tenho dificuldade de extrair o que é mais importante nessa passagem, porque tudo é encantador. Está enfermo aquele a quem amas. Isso é um negócio maravilhoso. Meu Deus. Lázaro apenas dorme. Eu vou acordá-lo do cochilo. E isso é o que acontecerá na ressurreição dos justos. O poder de Deus atuará sobre os seus corpos e todos ressuscitarão para viverem eternamente com o Pai, porque Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. 1 ou 2 minutos, por favor, em oração silenciosa, você apresentando a Deus o motivo da súplica. Ou quem sabe agradecendo por alguma coisa que consolou o seu coração, que enxugou suas lágrimas. Intercedendo pelo seu Lázaro. Precisando de coragem para viver a fé. E coragem não é apenas fazer a obra missionária no mundo islâmico, ou subir favela. Coragem pode representar você pedir perdão para o seu marido, pedir perdão para a sua mulher, pedir perdão para os seus filhos. Coragem pode representar: eu não vou pagar essa propina, eu não vou assinar esse documento. Fale com Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós estamos nos curvando para colher o maná. São dias difíceis que o mundo atravessa. Vemos cumprimento de antigas profecias. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude a comer do pão e beber do sangue. Que nos apropriemos do maná que santifica, do sangue que purifica. Nós rogamos a Ti, Senhor, que tudo que vimos hoje, nesse texto extraordinário, seja aplicado soberanamente pelo Teu Espírito nos nossos corações, Senhor. Te agradecemos por essa alegria que Tu sentes quando vê a nossa fé desabrochar. Obrigado, Senhor, por permitir que passemos por esses sustos, que tenhamos que cruzar desertos, por amor do Teu nome, ser considerados como ovelhas para o matadouro, mas para que o Teu nome também seja glorificado, para que pessoas sejam redimidas através do contato conosco, e a nossa fé seja purificada tal como o ouro é purificado pelo fogo.
por toda a eternidade, e seremos gratos por esses momentos na igreja, em que ouvimos o teu cântico de esperança, em que mantemos contato com o conteúdo de uma mensagem da qual esse mundo carece e é incapaz de proclamá-la. Senhor, que sintamos agora um alívio de alma. Como se costuma dizer, que a mente seja desanuviada. Que saia, Senhor amado, esse nevoeiro que embaça a nossa visão. Que o Senhor nos encha de coragem, Senhor. Que o Senhor nos ajude a crer no surpreendente. Rogamos a Ti, Senhor, que jamais percamos de vista o fato de que Tu nos amas. E que a pergunta referente a esse amor jamais seja formulada por nós. Queremos viver na base de uma confiança implícita nesse amor que amou Lázaro, Marta e Maria, e que está presente na nossa vida também. Assim oramos, Senhor, em nome do nosso dulcíssimo Salvador, Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.